meu nome é Ariane, mais conhecida como Ariane Martins. Eu tenho 25 anos, sou atriz e produtora cultural. O teatro, ele começou na minha vida quando eu tinha 14 anos, assistindo um filme onde tinha uma trupe que estava em processo de montagem de um espetáculo, e eu quis saber como que era um pouco do mundo do teatro, da coxia, da energia, de sentir o foco, enfim. Estava na escola e tinha uma amiga minha que também decidiu fazer teatro. Aí, pela oficina Carlos Gomes, da Secretaria, né, do Estado, a gente foi procurar alguns cursos que estavam abertos e resolvemos se inscrever. Só que ela nem tinha tanto interesse em teatro, né? Aí chegando lá, fizemos um exercício de teatro, de se conhecer, um outro, jogos teatrais. Só que aí tinha uma semana para sair o resultado. E quando saiu o resultado, eu não tinha sido selecionada para fazer teatro. Aí eu lembro que eu chorei muito, porque eu falei, cheguei em casa e falei, mãe, como pode? A minha amiga nem tanto queria fazer teatro e ela passou e eu não. Aí eu lembro que minha mãe pegou e falou assim, se é uma coisa que você quer, vai em frente, lute. Foi o que eu fiz. No primeiro dia de aula, cheguei lá, falei para a professora, falei assim, olha, eu não tenho experiência nenhuma de teatro, mas eu gostaria muito de experimentar qual é essa dimensão, o que a arte cênica pode propor, né? Aí ela pegou e falou assim, é o seguinte, você vai ter que falar com todos do grupo e se eles permitir, você entra na turma. Foi o que eu fiz. Acho que tinha mais de 25 pessoas na turma e no final eles liberaram para eu estar fazendo parte da turma. Desde então, sempre procuro me aperfeiçoar, procurar oficinas. Quando eu comecei a fazer teatro, o Clau, a figura do palhaço, também começou a me chamar a atenção. Porque a gente montou um espetáculo infantil, que era Pluft Fantasminha, e tinha um clownesco. E aí tinha todo um preparo para chegar na figura do palhaço, da máscara, do nariz. E aí eu peguei um gosto também pelo palhaço. Então eu sempre deixei unido o teatro e o palhaço. Hoje eu não sei viver sem o teatro. Todo meu estudo, minha pesquisa é em relação às artes cênicas. Hoje eu terminei um curso técnico de artes dramáticas pelo Senac e sou formada pelo curso técnico e por oficinas, né? Participo de 2 grupos de teatro, o grupo Bora Andar da cidade de Limeira e também do grupo Andaime de Teatro de Piracicaba, que é um grupo que tem mais de 30 anos de história. A questão de inspiração, quando a gente começa uma pesquisa de processo de montagem, de trabalho, a gente se inspira em algumas temáticas. Então tudo depende muito do trabalho que é chegado até nós, né? Vamos supor, se é um espetáculo sobre a tragédia grega, então a gente vai para um histórico, de um contexto histórico daquela época para se inspirar. Então a gente vai se inspirando através de pesquisas. Os métodos de pesquisa, de processo, normalmente o diretor, ele, através de Viola Spolin, que é um livro, né, com temáticas nos jogos teatrais, ele vai colocando pra gente o ator em sintonia, o ator com emoção, o ator em jogo, né, em cena, em ação. Então a inspiração para os personagens vem através do ator, que tem que
procurar em alguma forma para levantar algumas metas, né, para você chegar ao seu personagem, mas o diretor ele vai dando todo o respaldo, né, de processo pra gente. Quando a gente está em cena, é mágico. É complicado falar porque você, ao entrar em cena, você tem a questão da concentração, você tem ânsia de vômito, o seu interior mexe totalmente. E quando você entra e você vê que você está a favor do público, isso é muito mágico. As formas de divulgação que normalmente a gente utiliza, que está muito forte, é Facebook, né? Uma coisa que é legal também fazer sempre é se tornar organizado, né? Grupos de teatro, ter um site, ter um blog, um Instagram onde você divulga e o seu público está constantemente antenado no que está acontecendo com você, com a sua companhia, com os seus processos, com os seus projetos. Mas uma outra coisa, uma outra temática que é muito importante, que a gente sempre utiliza também, é a questão da mídia tática. O que é a mídia tática? É você ir até o seu público, é você ir até a população, fazendo intervenções. De repente você pega um trecho do seu espetáculo e você fala para ele e no final você convida, vem assistir meu espetáculo, enfim. Fora, né, as divulgações que a gente já faz, né, questão de material gráfico, panfletagem, ter acesso à TV, emissoras, jornais, ter esses patrocínios, ter o apoio da comunicação é muito importante, porque não adianta também a gente fazer espetáculo ou produzir algum evento grande e não ter a parceria da comunicação, porque senão o nosso evento acaba ficando sem sucesso. Questão de aceitação de público, a gente tem um problema muito sério hoje em dia, né? Porque hoje em dia, se é stand-up, tem uma procura maior, né? Do que de repente, vou fazer uma comédia dell'arte, uma tragédia grega, um drama. Então a procura maior hoje em dia são de espetáculos stand-ups, de um humor mais escrachado. Apesar que tem vários espetáculos que dá sim para fazer um humor inteligente. A produção de figurino, cenografia, como hoje em dia, não só hoje, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de patrocínio financeiro, então a gente não tem condição de repente estar pagando um cenógrafo, um figurinista. Então a gente mesmo, o próprio coletivo, o próprio grupo, começa a trabalhar, pesquisar e criar os nossos próprios figurinos, né? Então através de pesquisa a gente vai montando. Então através do contexto histórico a gente vê a época, que ano que se passa o espetáculo, e através do ano a gente volta ao tempo. Se é na década de 70, década de 80, então a gente vai ver como que eram as roupas naquela época, como que era o cabelo, a maquiagem, como que essas pessoas, essas mulheres, elas se representavam perante a sociedade. Voltando na questão da mídia tática, intervenções, a gente já fez várias intervenções em até festas, né? Então, trabalhando a questão do contexto que a gente vive hoje em dia, tem muitos espetáculos, muitos processos que eles acabam abordando uma temática muito executada atualmente, né? No caso, quando eu fui fazer uma festa de intervenção em São Roque, eu pegava uma festa, chamava Festa de São Roque, Festa do Vinho.
na hora veio pra mim na cabeça de criar um personagem que seria inspirado na Amy Winehouse. Foi então que eu criei a Leco Winehouse. Como o meu palhaço já se chamava Leco, eu acabei fazendo uma adaptação da Amy de uma forma como se fosse homenageando ela, né? E foi um personagem que teve muita procura, teve muito carinho. E uma das coisas que eu acredito que o teatro ele desperta e ele inspira é que assim, quando a gente termina um espetáculo, se chegar uma pessoa e falar, olha, alguma coisa modificou dentro de mim, é sinal que o nosso espetáculo foi pontual e pegou. O teatro ele tem um poder enorme, que é o de transformar. Então, toda vez que a gente leva um espetáculo para a cena, a gente quer dizer algo. E para a pessoa que está na plateia, ela vai se ver. Em alguns momentos ela pode chorar, ela pode rir. E quando ela chora ou ela ri, é porque algo despertou nela também. Teve uma menina nessa festa, voltando à festa de São Roque, que ela morria de medo de palhaço. E aí eu com meu companheiro de cena, a gente ia lá todo dia, chegava a tirar o nariz, que tem todo um ritual, né? Tudo para ela poder perder o medo, né? E ela morria de medo de palhaço, porque na cidade de São Roque teve um caso de um homem que ele se vestia de palhaço, de um personagem, para abusar de crianças. Então, naquela época, deu uma repercussão muito grande na cidade. E ela ficou com fobia, né, de palhaços. Aí eu sei que conforme a gente foi articulando, foi fazendo as brincadeiras com ela, explicando a figura do palhaço, a figura do teatro, ela acabou perdendo esse medo. E de agradecimento, ela tatuou a Leco Winehouse nela, em formato de agradecimento por esse medo que ela acabou perdendo. Então a arte, ela é transformadora. Por isso que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser viver de teatro. É uma pena que hoje em dia está muito difícil viver da arte. Normalmente, quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que os empresários perguntam é quem está no elenco. Se não tem um nome chamativo, vamos supor, mas não tem um global, então a gente não vai apoiar. Nossa empresa pra gente não vai ser desse tipo de espetáculo. Então, cada vez mais, a gente vive numa dificuldade que é captar recursos para se montar espetáculo. Mas hoje, através da mídia online, existe também mecanismo de se conseguir por sites. Para nós artistas que não precisamos, né, desses recursos é muito importante. A questão de métodos de trabalho que a gente utiliza eu cheguei a ensaiar a semana inteira, de segunda a sexta. Normalmente, para a gente ter um trabalho bem executado, a carga de horário, no mínimo, é na faixa de umas 6 horas, mais ou menos, para ter um legal. Hoje em dia, eu tô ensaiando de 3, 4 vezes na semana e aos finais de semana também. Como a gente está com o edital, que a gente conseguiu um edital via PROAC, e nós já estamos com apresentações marcadas, então a carga está maior de ensaios. Normalmente, hoje em dia também os grupos estão muito em processo colaborativo. O diretor dá as temáticas, né, do que será abordado tal espetáculo, e com isso a gente vai pesquisando e vai montando cena. Os dois grupos que eu participo têm uma metodologia de trabalho, que é o quê? Teórica e prática. Então o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa, toda a pesquisa é passada para o diretor, as cenas que a gente monta,
é escrita, é também entregue para o diretor e a cena apresentada ela é gravada. Todo esse material que toda a companhia, o grupo faz, monta e manda para o diretor. E com esse embasamento ele monta um roteiro.